Tinha que achar um programa externo. Ah, não foi. Gente que está assistindo o vídeo, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que bem, espero que saudáveis. Ó, igual eu falei para quem está no presencial hoje, a gente vai terminar a Primeira Guerra Mundial, vai ver o que acabou faltando na última aula, e além disso, a gente vai ver uma parte da Revolução Russa. Como a Revolução Russa é um assunto muito longo, tem realmente bastante tempo, bastantes eventos e tal, e a gente já tinha que terminar a Primeira Guerra Mundial e fazer os exercícios, eu dividi em duas partes. Então, hoje, a gente vai terminar a Primeira Guerra Mundial a partir do Tratado de Versalhes, ver a Revolução Russa, uma parte dela, e na próxima aula, Revolução Russa e crise de 1929, se não me falha a memória, tá certo? Então vamos começar, gente. Por motivos óbvios agora, né, a gente está vendo literalmente o tratado que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, um dos tratados que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Então é interessante, assim, um pouquinho, só que vocês vejam, ou pelo menos saibam, os principais eventos da Primeira Guerra e tal, porque eu não vou poder retomar aqui, porque senão eu terei que dar essa aula de novo, tá certo? Então vamos lá, gente. Como é que estavam os ideais de armistício de paz até então? Ó, vocês lembram? A gente teve os planos de 14 pontos do Woodrow Wilson, que era presidente dos Estados Unidos, e esses 14 pontos, eles eram muito a menos. Eles eram muito de boa, tipo assim, gente, olha só, o que passou, passou, a gente entrou em guerra, foi terrível, muitas pessoas morreram, mas, ó, a culpa não é só de uma pessoa, tem todo mundo uma mão aqui, vamos só esquecer esse conflito, vamos só seguir em frente, vamos tentar construir uma sociedade um pouco mais top agora. Esse era os 14 pontos, isso era o que os Estados Unidos do Woodrow, nossa, o nome dele é muito difícil de falar, Woodrow Wilson, estava querendo, estava pretendendo. E a Alemanha tinha topado. O Kaiser tinha renunciado, como os 14 pontos eles exigiam, e estava tudo encaminhadinho para realmente seguir ele, para que tivesse um armistício, para que tivessem acordos de paz a menos. Só que a coisa não aconteceu desse jeito. Peraí que entrou gente na aula. Entrou? Não, não entrou não. Mano, eu sou muito retardado. Eu escuto o barulhinho e fico muito confuso. Gente, entre o meio tempo do Kaiser renunciar e realmente das conferências de Paris, que foi onde todos os acordos de paz foram assinados, lembrando que não foi só o Tratado de Versalhes, a gente teve 5 grandes acordos que a gente não aborda muito aqui, entre a Conferência de Paris e o Kaiser ter renunciado, a Alemanha mergulha numa guerra civil. Uma guerra civil por quê? Teve um grupo operário de caráter socialista, de caráter comunista, que tentou dar um golpe e assumir o poder, tá? E aí, aquela estabilidade, o país ficou muito fragilizado por causa disso. Acabou que o golpe nem deu certo. Eles foram rechaçados e o governo, que era de caráter liberal, acabou voltando no poder, acabou assumindo a administração novamente. Só que o fato desses caras terem tentado dar um golpe em uma situação em que a Alemanha já não estava bem das pernas, já estava completamente fadigada por causa da guerra, isso vai enfraquecer muito a Alemanha enquanto país, no sentido político, no sentido diplomático. Por quê? Enquanto estava rolando a Conferência de Paris, enquanto os países estavam lá sentados para discutir os armistícios, para discutir os novos tratados de paz, a Alemanha estava se fudendo, cara. Ela não tinha um governo muito bem estabelecido, a soberania dela estava abalada. Então, o que acontece? A capacidade da Alemanha de negociar na Conferência de Paris também estava afetada, justamente por causa disso, porque, pô, ela não estava conseguindo botar ordem na própria casa. Como é que ela vai discutir termos com outras nações? Isso vai ser de fundamental importância para o Tratado de Versalhes ser o que ele foi. Tá certo essa frase? Eu acho que tá, não tenho certeza. Mas, enfim, tinha um país específico aí, que eu não vou falar o nome dele, começa com Fran e termina com Sá, que estava muito magoado com a Alemanha, estava #chateado. Vocês lembram daquela ideia do revanchismo francês para cima dos alemães? Então, se por um lado os Estados Unidos estavam com aquela ideia de vamos fazer um armistício aqui de boa, todo mundo está tranquilo, todo mundo é amiguinho no final das contas, a visão francesa era justamente a contrária, por causa daquele sentimento ruim que eles nutriam pelos alemães. Então, quando os diplomatas franceses, a administração francesa, viu que a Alemanha estava fragilizada, eles começaram a usar da sua influência para mudar os 14 pontos, para mudar aquele plano apaziguador, aquele plano que realmente estava tentando resolver a situação e fundar uma coisa um pouco mais, sabe, um pouco mais vingativa. E aí a gente teve o Tratado de Versalhes em junho de 29. Os 14 pontos do Wilson são completamente abandonados e a gente tem um armistício, a gente tem um tratado de paz
completamente diferente daquilo que foi prometido aos alemães. Alemães, fala certo. Olha só, primeira coisinha super importante. A Alemanha foi declarada a única culpada pela guerra. O que, gente, vamos concordar? É uma mentira. Por mais que realmente a Alemanha, dentre as potências europeias, foi uma das primeiras a entrar na guerra, isso não quer dizer que as outras nações não estivessem alinhadas nesse conflito. Vocês lembram que eu falei para vocês daquele otimismo que tinha pela guerra, das filas de alistamento que a gente tinha na França, que a gente tinha na Inglaterra? Aquela situação estranha que é muito difícil da gente imaginar hoje em dia, mas naquela época realmente acontecia. A paz armada, então estava todo mundo na paz, estava todo mundo de boa, a Europa não estava passando por grandes períodos de conflito, só que estava todas as nações europeias se armando até os dentes, todo mundo lá queria uma guerra. Então culpar só a Alemanha foi injusto. E o que implica? Você só apontar na cara da Alemanha e falar a culpa é sua, tanto faz, sabe? Isso não tem implicação nenhuma, quase nenhuma política. A questão é que, se ela foi apontada como a única responsável pela guerra, isso também vai implicar em sanções econômicas. Porque as nações perdedoras, sempre que tem nação perdedora de uma guerra, elas têm que pagar indenização para as nações vencedoras, sejam elas territoriais, monetárias ou qualquer coisa desse tipo. E foi exatamente isso que aconteceu com a Alemanha. Ela teve que pagar, ela foi submetida a pagar pesadas indenizações, assim, era realmente um valor muito grande, em que um país que já estava completamente devastado pela guerra, não o país Alemanha, as estruturas alemães, os prédios da Alemanha, porque lembrando, Berlim nunca foi invadida, o território alemão, enquanto durou a Primeira Guerra Mundial, não foi invadido, só que morreu muita gente, as indústrias delas estavam entrando em crise e uma grande recessão econômica estava entrando no país, então por mais que ela, enquanto realmente físico não tivesse sido prejudicada, muito prejudicada, a economia alemã estava completamente em fiascos. Tá certo isso? Fiasco? Não sei, mas enfim. E o Tratado de Versalhes contribuiu muito para que essa situação que já estava ruim piorasse ainda mais. Além disso, o tamanho do exército alemão ele foi limitado, eles não podiam ter um contingente maior do que, se eu não me engano, 100 mil homens, e começou dentro da Alemanha um programa generalizado de desarmamento. Lembre-se, nos 14 pontos, todas as nações iam se desarmar. Iam tentar falar, gente, vamos então aqui um períodozinho de paz aí, vamos tentar dar um fôlego aí para o mundo? Aqui não. Aqui, como só a Alemanha era culpada pela guerra, teoricamente, só ela tinha que se desarmar. Então, aquele exército alemão, do Império Alemão, do orgulhoso Império Alemão, começou a se desmantelar, começou a se fragmentar, porque ela não podia, por lei, ter um contingente grande de exército. Gente, 100 mil homens não são nada. A Rússia mandou 7 milhões para a guerra. Não, 13 milhões para a guerra, se eu não me engano. Então, só para vocês terem uma ideia, para vocês compararem aqui. E, por fim, todos os territórios que a Alemanha tinha conquistado, sendo uma potência imperialista, lembre-se, Camarões, a África subsaariana oriental da Alemanha, eu acho que é esse o nome, algumas regiões da China, algumas cidades que ela tinha na China, todas essas regiões que ela tinha conquistado, ela teve que devolver. Para os povos originários? É óbvio que não. Devolveu para a Inglaterra, devolveu para a França, ou seja, as nações vencedoras repartiram as colônias da Alemanha. Agora entrou gente na aula, não tô louco. Não tô louco. Esse foi o Tratado de Versalhes. Percebam que, muito mais do que decorar tudo que ele preconizou, é muito importante... Oh, meu Deus do céu, peraí. Muito mais importante do que decorar tudo que ele fez, é fundamental que vocês entendam a mudança de tom. E como isso vai ser fundamental para que os alemães fiquem muito putos e com razão com as nações vencedoras. E depois de um tempinho, isso aí vai dar outra briga. Mas vamos lá. Consequências diretas da guerra. Gente, mais de 16 milhões de pessoas morreram. Assim, hoje em dia, talvez, quando a gente pensa numa Segunda Guerra Mundial, quando a gente pensa em algumas guerras civis que aconteceram no mundo, não é tanta coisa. Mas gente, entendam. Olha só, é um detalhe muito pontual que eu vou falar aqui para vocês não têm obrigação nenhuma de lembrar. Mas eu lembro que eu falei para vocês, quando a gente estava tratando de guerras napoleônicas, do La Grande Armée, que era o exército de Napoleão, que, como o próprio nome diz, é o grande exército, era o maior do mundo até aquela época. Tinham 600 mil pessoas. O maior exército do mundo, durante Napoleão, tinha 600 mil pessoas na ativa.
16 milhões morreram nesse conflito. Vocês não conseguem imaginar quantas pessoas foram envolvidas diretamente. Além de gente que não morreu, mas que sofreu muito, que perdeu a casa, que teve algum ferimento que nunca sarou, e etc. Primeira consequência óbvia de toda guerra, vai ter gente morta. Segunda consequência, e isso é importante, durante a Primeira Guerra Mundial, foi um dos grandes momentos da humanidade que a gente teve um desenvolvimento massivo de tecnologia militar. Muitas coisas que hoje a gente usa em conflitos surgiram na Primeira Guerra. Quer um exemplo? Os Zeppelins, aqueles grandes Zeppelins alemães que bombardeavam cidades, os aviões, nossos Santos Dumont aí, né? Pau no cu dos irmãos Wright, armas químicas, igual eu falei para vocês, do gás cloro, do gás mostarda, tanques de guerra, submarinos, tudo isso surgiu ou foi muito ampliado na Primeira Guerra Mundial. Cara, gente, é só vocês olharem, tudo isso a gente usa hoje em dia. Todas essas coisas, todas essas tecnologias ganharam proporções gigantescas dentro da Primeira Guerra Mundial, e foi exatamente por isso que ela foi uma máquina de moer gente. É por isso que morreu tantas pessoas. Além disso, todo aquele otimismo que a gente tinha com a La Belle Époque, de olha só como nossos lugares são lindos, a gente está desenvolvendo as artes, as ciências e tal, tudo isso desapareceu. Porque a Europa saiu de uma época de puta good vibe, sabe, de puta realmente otimismo, não tem outra palavra para descrever isso, para um conflito que eles nunca tinham visto, que o mundo nunca tinha experimentado, uma coisa completamente brutal, avassaladora, e que devastou todo o continente. Então, tudo aquilo de beleza e tal, completamente abandonado. Além disso, a própria lógica da guerra não dá espaço para o time, não dá espaço para um belo. Pensem bem, um avião, ele não tem que ser bonito, ele não tem que ser charmoso, ele tem que matar gente. Um tanque de guerra, ele não tem que estar cheio de adornos, ele não tem que ser enfeitado, ele tem que matar gente, ele tem que ser prático. Então, a própria dinâmica da guerra também acabava completamente com a La Belle Époque. A gente tem o fim do que a gente chama da Era dos Impérios. Gente, Era dos Impérios é um termo que foi cunhado pelo Eric Hobsbawm. Vocês já devem ter ouvido falar dele, se não, gente, maravilhoso, é um puta do escritor, é um puta do autor e historiador. Não só historiador, mas enfim, também historiador. Ele escreveu um livro, na verdade uma série de livros, que ele falava das eras da humanidade. Uma delas, a Era dos Impérios, que vai de 1870, mais ou menos, até 1918, que é o ano que acaba a Primeira Guerra Mundial. Por que é o fim da Era dos Impérios? Porque grandes... Deixa eu ver se eu tenho um mapinha aqui do lado. Isso aí. Porque grandes impérios que existiam se fragmentam em outros países. Olha só, eu mostrei esse mapa para vocês no começo da aula. Olha só, a gente tinha o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Russo, o Império Turco-Otomano, e depois, no fim da guerra, olha o tanto de país que surgiu. Ó, onde era o Império Austro-Húngaro, surgiu a Tchecoslováquia, surgiu a Hungria, a Romênia, que já era parte independente, ficou completamente dependente. Aqui, no recorte que a gente tem do Império Turco-Otomano, não está aparecendo, mas surgiu um monte de países, Iraque, a Pérsia, que até então, se eu não me engano, já mudou de nome para Irã. E aqui, a gente vai ver, inclusive, isso hoje, durante a Revolução Russa. O Império Russo fragmenta em vários países, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, que também estava na mão da Rússia. Então, a gente tem o surgimento de vários países, e mais do que isso, olha só, a União Soviética era o Império Alemão. Depois você dá um golpe, você tem uma ditadura comunista. Aqui no Império Austro-Húngaro também você tem um golpe, a família real austríaca ainda existe, salvo me engano, mas ou ela não tem representatividade nenhuma, ou ela não está à frente do governo. A mesma coisa para a Turquia. Então, esses impérios que existiam, a Alemanha, o grande Kaiser é deposto, na verdade ele renuncia, e você tem um período da República de Weimar, ou seja, a gente tem uma experiência republicana dentro da Alemanha. Então, mais do que essas nações terem perdido a guerra, elas terem fadigado a guerra, a Rússia acabou ganhando, mas mesmo assim ela saiu muito destruída, você tem o surgimento de novos países e os antigos impérios que mandavam no mundo são completamente fragmentados ou destruídos. Tá certo? Então, aí para vocês compararem um mapinha com o outro. Outra coisa que é hiper importante, até então, quem que mandava no mundo? Inglaterra. O grande Império Britânico, o maior império do mundo, conquistava 24% do mundo diretamente, o resto que ela não dominava diretamente, o povo devia para a Inglaterra. Era, de longe, a maior potência que a gente já viu. Só que a Inglaterra saiu muito fodida da Primeira Guerra Mundial, completamente destruída, devastada e atolada de dívidas. E com quem ela tinha dívida?
com o seu parceiro do Atlântico, que até então, até um tempinho atrás, era colônia dela, Estados Unidos da América. Gente, os Estados Unidos, pós Primeira Guerra Mundial, se lança definitivamente como a potência hegemônica do mundo, porque a Europa estava completamente destruída. E esse posto vai ser definitivamente consolidado uns aninhos depois. Vai ter a crise de 29, os Estados Unidos vai ter que balançar, mas com ele vai balançar o mundo inteiro. Então, realmente, é aquilo que a gente sabe, gente. Os Estados Unidos começa a se tornar um monstro que a gente conhece hoje, nessa época. Peraí que entrou gente na aula. Pronto. Por fim, a Primeira Guerra Mundial gerou muitos traumas para toda a população europeia, por motivos que eu realmente não preciso falar aqui para vocês, porque realmente foi bizarro. E para tentar evitar que um outro conflito surgisse, que a Europa mergulhasse em outra guerra pouco tempo depois, é criada a Liga das Nações, que é como se fosse a avó, o pai da ONU. Que é aquele objetivo, gente, é uma aglomeração, é uma reunião de diversos países em que eles sentam e falam, gente, vamos resolver o problema de outra maneira que não matar nós mesmos? E foi exatamente isso, criada a Liga das Nações. Por fim, uma última consequência direta da Primeira Guerra Mundial, que eu queria tratar aqui por vocês, não vi cair muito em prova, mas sei lá, né, a gente está infelizmente, numa situação meio merda aqui no mundo, e tem um pouquinho a ver. Gente, é durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, que a gripe espanhola, o influenza, ele é completamente espalhado pelo mundo. Onde surgiu a gripe espanhola? Nos Estados Unidos ou na França. Tem duas teorias, as duas têm muito respaldo, não dá para saber exatamente, com certeza, onde surgiu. Mas tem essas duas chances, Estados Unidos ou França. Então, por que caralhos gripe espanhola? De onde veio esse nome? Gente, olha só, aqui a gente tem a legendinha desse mapa. As potências centrais, então aqui, ó, a Tríplice Aliança, isso tá certo, né? E a Entente Cordial, os aliados aqui, a Tríplice Entente. Vocês percebem que a Espanha não está em nenhuma dessas cores? Ela é um país neutro. O que acontece? No começo da guerra, 1914, 1915, tinha todo aquele otimismo, principalmente da população jovem, para entrar na guerra. Você tinha filas de alistamento dentro da Inglaterra, dentro da Alemanha. Só que com o passar do tempo, eles achavam que essa guerra ia ser uma coisa rápida, só que ela não estava acabando, estava passando tempo. Mais gente estava morrendo, estava chegando na notícia aos cidadãos dos horrores da Primeira Guerra Mundial. E o que acontece? Esse otimismo de antes estava diminuindo, e junto com ele também o número de alistados. Os jovens não iam mais por pura vontade alistar no exército para lutar uma guerra sem sentido para eles agora, para uma guerra que estava só causando sofrimento. E aí o que acontece? Vocês concordam comigo que se você falasse para esses jovens que já estão desestimulados a entrar na guerra, falar assim, olha só, a gente vai te mandar lá para o outro lado do mundo, você vai ter uma condição merda de vida, você vai ter que viver em trincheiras, você vai poder morrer de um quadrilhão de coisas, e além disso, a gente tem uma pandemia de uma doença desconhecida que está matando uma cacetada de gente. Vocês não concordam comigo que a pandemia, essa questão da doença aqui, ia desestimular ainda mais eles a irem à guerra? Então, o que acontece? A imprensa da Inglaterra, da França, da Alemanha, dos países que estavam envolvidos com a Primeira Guerra Mundial, ficou pianinha com a gripe espanhola. Foi censurada literalmente, e ninguém falava dessa doença. Só que a Espanha era um país livre. A imprensa da Espanha tinha liberdade para falar dessas coisas, porque a Espanha não estava na guerra. Então a Espanha, a imprensa espanhola, falou muito da gripe, falou muito do influenza, e por muito tempo o povo achava que só na Espanha tinha gripe espanhola, e é por isso que ganha esse nome, gripe espanhola. Ela matou entre 20 e 100 milhões de pessoas. Aí vocês pensam, caralho, irmão, esse intervalo tá meio grande, né? Se fosse entre 80 e 100 milhões de pessoas, tudo bem, mas 20 e 100 milhões, por que o intervalo de mortos é tão grande? Justamente por isso. Gente, quando alguém morre numa guerra, é mais um morto. É super comum você andar nas trincheiras e ter alguém que acabou de morrer lá. E você não vai operar o cara para ver do que ele morreu. Não tem legista. O cara morreu, faz parte. Pega ele, joga na pilha de corpos ou joga na vala comum, e é isso, não tem mais o que fazer. Então é exatamente por isso que esse intervalo é tão grande, porque não dá para saber quantos soldados morreram de gripe espanhola, só dá para supor. E essas suposições variam de 20 a 100 milhões de pessoas.
que é um número desgraçado, é assustador, é muito grande. Se eu não me engano, é a segunda doença que mais matou gente no mundo. Chegou no Brasil, se eu não me engano, tem até uma matéria sobre isso, que o Brasil ficou de quarentena por um tempinho, aí no ano seguinte da quarentena a gente deu o maior carnaval da nossa história, foi muito pica, e foi uma coisa grande, gente. Um presidente do Brasil morreu de gripe espanhola. Isso é uma coisa muito grande. Um presidente morreu. Se eu não me engano, foi o Afonso Pena. Posso estar errado, mas eu acho que foi. Peraí que entrou gente na aula. Uma coisa monstruosa. Não entrou ninguém, não. Ai, meu Deus do céu. Faz sonzinho, mas não entra. Fico confuso. Gente, aqui, esse slide que eu preparei. Deixa eu ver, coração. Tá suave. Esse slide que eu preparei para vocês é para vocês conseguirem conectar diretamente a Primeira Guerra Mundial com a Segunda Guerra Mundial. Por motivos óbvios, do Tratado de Versalhes, principalmente do Tratado de Versalhes, a Alemanha sai completamente humilhada da guerra, destruída, com a sua economia arruinada e com uma população passando fome. A ideia da Alemanha deles terem sido traídos, porque tinha um acordo, tá certo? Você tinha um acordo antes do Tratado de Versalhes, que era os 14 pontos. Eles eram muito mais a menos. A Alemanha não ia perder tanto território, ela não ia ter que pagar indenizações tão grandes assim. E quando isso muda, quando o discurso muda, os alemães eles sofrem muito. E esse sofrimento vai causar uma angustiazinha, vai causar um sentimento de vingança, vamos dizer assim. Além disso, isso vocês têm que lembrar, porque é um detalhezinho muito... É muito X de todo o assunto Primeira Guerra Mundial, mas é importante. A Itália, ela virou a casaca, ela trocou de lado, porque tinham algumas regiões do Império Austro-Húngaro que eram tradicionalmente italianos. Trento, por exemplo. Trento é uma cidade muito italiana. A população que vivia lá se sentia parte da Itália, e não do Império Austro-Húngaro. Só que estava na mão dos austríacos. Então, a Itália, que antes estava do lado da Tríplice Aliança, vira a casaca e vai para a Tríplice Entente. Por quê? Porque ela queria esses territórios. Só que acabou a Primeira Guerra Mundial e ela não ganhou. As potências vencedoras não deram esses territórios para a Itália. Isso ficou conhecido dentro da Itália como uma traição, que é o nome que eles dão de vitória mutilata. A vitória mutilada, porque a gente ganhou a guerra, mas a gente não ganhou o que a gente queria. E aí, o que eles pensam? Porra, a França e a Inglaterra vacilaram, eles me traíram, que porra é essa? Ó. Além disso, tem uma coisa que a gente não fala muito, porque realmente não foi uma potência que se envolveu tanto assim na Primeira Guerra, mas o Japão participou da Primeira Guerra Mundial. Ele entrou na guerra. Por quê? Eu falei para vocês que a Alemanha teve que entregar as colônias que ela tinha. Entre elas, algumas colônias lá na China. E quem que queria essas colônias? O Japão. Então, quando o Japão entra na guerra, ele entra justamente para derrotar a Alemanha e conseguir essas colônias lá na China, umas cidadezinhas. Inclusive, tem uma cidade chinesa que é boa produtora de cerveja, e todos os caras que produzem cerveja são descendentes desses alemães. É uma coisa bem interessante. O Japão, ele ainda era visto pela Europa como uma potência menor. E ele estava querendo, olha, gente, foi fundada a Liga das Nações aqui, vamos ser mais razoáveis, tá? Vamos dar espaço para outros lugares. Vamos colocar no Tratado dos Acordos das Nações proibindo o racismo. Vamos lutar contra o racismo. Quem que vetou essa ideia? A Inglaterra. Por quê? Porque você tinha regimes ingleses abertamente racistas na África do Sul, apartheid, e na Austrália, com os aborígenes, com o povo que vivia lá. Gente, a Austrália era a ralé da Inglaterra. Todo mundo que causava problemas na Inglaterra, que tudo mais, eles mandavam para a Austrália. Era um presídio gigantesco, certo? A Inglaterra bloqueia o Japão. Dá essa ideia e fala, não, você não tem espaço dentro da Liga das Nações. Você ainda é uma nação inferior. E mais do que isso, eu tô vendo, Japão, que a sua marinha é uma coisa grande. Não é qualquer merda, não. A minha marinha também é grande. E eu quero que só a minha marinha seja hegemônica. Então, vamos fazer o seguinte, a Inglaterra, eu vou começar de maneira devagarzinho mesmo, de maneira meio que na surdina, a prejudicar você e a sua marinha. Os japoneses, por motivos óbvios, ficam putos com isso. Surge um sentimento nacionalista imenso dentro do Japão e também aquele sentimento de expansionismo. Estão começando a entender as coisas aqui. E, por fim, talvez uma das consequências mais bizarras da Primeira Guerra Mundial foi o mito da punhalada pelas costas, que tá o nome para vocês aí em alemão.
Eu não vou nem me arriscar a falar essa merda, porque eu não faço a menor ideia. Gente, é o seguinte, quando a Alemanha, quando o Kaiser renuncia e o armistício é assinado, as tropas alemãs ainda estavam dentro da França. Elas ainda estavam avançando em território francês. Como eu falei para vocês, a Alemanha não tinha sido invadida, Berlim estava intacta. E essas tropas poderiam continuar avançando por um tempo. Então, o que surge dentro do exército alemão, de parte do exército alemão? O sentimento de traição, o sentimento de apunhalada pelas costas, em que o exército alemão ele foi completamente traído, ele tinha condições de continuar, só que o Kaiser renunciou, abandonou eles, a Alemanha assinou o armistício e eles perderam uma guerra que eles teoricamente iriam vencer. Isso é verdade? É óbvio que não. A Alemanha não tinha condições de continuar com aquela guerra. As indústrias já estavam começando a atingir o seu limite, a Alemanha não tinha petróleo, não em abundância. Todos os territórios que ela tinha fora, que alimentavam a máquina de guerra germânica, estavam destruídas. Eles não iam durar muito mais tempo na Primeira Guerra Mundial. Só que foi um mito, tanto é que está aí o mito da apunhalada pelas costas, foi uma coisa que ficou muito famosa dentro do exército alemão. Tinha, inclusive, um cabo, um cara que era um soldado, né? Não era uma alta patente assim, mas era realmente um veterano de guerra, que andava pelas trincheiras para tentar levar informações, uma pessoa que era vista como corajosa dentro do exército alemão. Esse cara vai ficar bem puto com essa apunhalada pelas costas. E vai começar a culpar algumas instituições, tipo judeus, que é essa charge que eu coloquei aqui para a direita para vocês. Ele falava que os judeus, eles assumiram o controle da Alemanha, começaram a desvirtuar o que era ser germânico e tirou a Alemanha da Primeira Guerra Mundial e com isso fez ela perder o conflito. Um conflito que, teoricamente, na cabeça dele, ela ia ganhar. Os alemães estavam putos, a Inglaterra com a França e com o resto da Europa. A Itália também não estava satisfeita e o Japão estava começando a se expandir. Estava começando com um projeto nacionalista e racista. Além disso, a gente tem essa liderança desse cara, não vou falar o nome. Gente, esse é assunto para outra aula, não é para agora, mas digamos que as coisas estavam começando a entrar em outro eixo. Só vou usar essa palavra aí. Gosto de ser misterioso. Mentira, não é nenhum mistério, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, mas enfim. Então, quando a Primeira Guerra Mundial acabou, 16 milhões de mortos, o maior conflito que o mundo já tinha visto, um trauma gigantesco dentro da Europa, ela foi conhecida como a Grande Guerra, a guerra para acabar com todas as guerras. A partir daqui, gente, vamos superar as diferenças. Nem todo mundo vai virar amigo, sabe? Atritos são naturais, mas vamos evitar que o mundo mergulhe numa barbárie tão grande quanto essa de novo. Só que isso não aconteceu. Por causa de erros políticos, por causa, principalmente, e não tem jeito da gente eximir as potências vencedoras disso, por causa do Tratado de Versalhes, por causa do que eles cumpriram e não prometeram, todo um sentimento de revanchismo foi criado nas potências perdedoras, principalmente na Alemanha. E a gente viu onde isso ia levar menos de 30 anos depois. É isso. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma coisinha? Peraí, deixa eu ver aqui. A Bia falou, podia morrer mais um presidente por causa de uma pandemia. Nossa, é verdade, hein? Acho que Cara, que ódio que eu tô dele, mas tudo bem. A Sérvia ganhou independência depois da guerra? Sim, Bia. Sim, ganhou sim. Porque na charge, a mão que apunhala... Porque na charge, a mão que apunhala tem uma estrela de Davi. Será que o Kaiser era judeu? Não, o Kaiser não era judeu, não. Foi por causa disso, não. Um bigodinho loucão das ideias? Pois é esse cara. Prova, me entendi muito bem, porque o Japão queria acabar com o racismo. Porque o Japão, ele era visto pelas outras potências europeias como uma nação inferior. Por quê? Porque ele está lá do outro lado do mundo, porque ninguém nunca ouviu falar do Japão, porque eles têm o olhinho puxado, porque eles são baixinhos. As potências europeias eram racistas, como o Japão. Então o Japão queria acabar o racismo por uma coisa interessante para ele. Se ele acabasse com o racismo, ele ia ser beneficiado. Por quê? Porque ele ia ter mais presença política dentro da Liga das Nações, ia poder articular algumas coisas mais, e aí surge, né, aquele negócio, vamos tentar acabar com o racismo, porque o Japão ia ser beneficiado por isso. Tá certo? Você entendeu, Ruth? Tá certinho? Ah, não, pera lá, foi a Carol que perguntou. Eu me perdi na Liga das Nações. Pode falar de novo rapidinho? Posso. Ruth, a Liga das Nações
é o pai da ONU. Eles literalmente, quando acabaram a guerra, falaram, gente, deu merda, a gente se fudeu muito, vamos tentar criar uma instituição que tente impedir que novos conflitos surjam. E aí surgiu a Liga das Nações, é literalmente a ONU. É você sentar, quando um país está tentando entrar em guerra com outro, falar, calma, gente, não é assim que as coisas funcionam, se acalmem, tá tudo bem, vamos tentar superar isso daí. Tá tudo certo, gente? Qualquer coisa a gente continua aí. Oi, Carol, pode falar. É, então, é que eu não entendi muito bem. Eles queriam acabar com o racismo para eles pararem de serem mal vistos, só que depois eles começam a querer expandir o território. Mas vai ser para a África, porque é lá que o racismo predominava, né? E se acabasse com o racismo, ia acabar. Não, ia ter que fazer os países da África ficarem independentes. Então, gente, racismo aqui no sentido que tá no japonês, é um racismo geral. Eu sei que a gente usa a palavra, tipo assim, falar de racismo contra branco é um negócio impensável pra gente, no nosso contexto, mas naquela época, o racismo com pessoas nipônicas, com pessoas daquela parte, com pessoas orientais, era muito grande. Então, não é que o Japão queria acabar com o racismo só da África, contra negros, que era muito forte. Era com racismo all, com racismo geral. E principalmente com racismo contra o coitado do Japão. Entendeu? Era isso que eles queriam fazer, porque era interessante para eles. A Inglaterra falou não. Por quê? Porque quando o Japão ele foi escrever, olha, gente, eu quero acabar com o racismo, ele não foi específico, ele foi generalizado, falar, olha só, racismo é uma idiotice, a gente não tem que fazer isso daí e tudo mais. E a Inglaterra, que tinha, vamos dizer, um dos regimes mais racistas do mundo, não quis que isso acontecesse. Então, assim, o Japão queria acabar com todos, e principalmente, obviamente, com o que ele sofria. E a Inglaterra acabou sancionando por causa que ela tinha, dentro das instituições legalizadas, racismo. Entendeu agora? Tipo, qual que é? Eu sei que é bem difícil a gente entender isso e tal, mas foi isso. Os países envolvidos eram quais nessa liga? Ruth, todas as nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial, incluindo o Brasil participou da Primeira Guerra, e as perdedoras, tinha um monte de gente, países novos que surgiram, eu não vou lembrar todos de cabeça, mas eram bastante mesmo. Tudo certinho, gente? Carol, você entendeu? Tá tudo certinho agora? Professor, outra dúvida. Os países que ele foi dominar, quando ele foi expandir, foram países da África ou de outros continentes? Esqueci de responder, me desculpa, Carol. E ó, me chama de Edu, viu? Não precisa chamar de prof, não, pelo amor de Ah, Deus. tá. Na Ásia, no Pacífico, tudo bem? Então, a região da Manchúria, da China, aquelas ilhas que tem lá, insulares, perto do Japão, toda aquela região. Ele vai tentar ser o senhor do Pacífico. Ele não vai para a África. Ah, entendi, professor. Obrigada. Edu, Imagina, obrigada. imagina. Gente, vamos continuar, que isso aqui tá demorando mais do que eu pensei. Mas tudo bem, se não der tempo, a gente faz Revolução Russa, tudo na próxima aula. Gente, a gente tem tempo, é um negócio incrível. Assim, pelo cronograma, era para as aulas acabar em outubro, então estamos de boa, estamos sossegados, a gente está hiper adiantado, então tá tranquilo. Gente, algumas curiosidades gerais que eu trouxe sobre a guerra. Vocês estão pensando, por que raios ele está passando curiosidade e ocupando a nossa cabeça? É porque eu não consegui colocar essas informações em nenhum outro lugar da guerra, só que são importantes. Menos essa última, a Guerra dos Primos, isso não é tão importante assim, mas eu achei legal trazer. O resto é importante. Ó, foi um dos primeiros conflitos humanos em que foi usada uma escala industrial de guerra. Naquele negócio de vamos produzir em massa, vamos mandar gente em massa, vamos fazer arma, vamos fazer tanque, vamos fazer avião, vamos começar nova tecnologia. Foi uma guerra moderna, que até então a gente tinha tido poucas experiências. Só que ao mesmo tempo que ela era moderna, que ela trazia as mais novas tecnologias, porra, o avião, esse tipo de coisa, ela também tinha características de guerras antigas, de coisas ultrapassadas. Entre elas, vocês podem ver aí na imagem à direita, o uso de animais. Cavalo, cachorro, muito cachorro, gente, é uma tristeza você ver o número. Mas cachorro, cavalo, um monte desses de animais foram usados na Primeira Guerra. Entendeu? Para pular trincheira, para qualquer coisa assim. E essas são características de guerras anteriores, de guerras antigas, mas que ainda se faziam presente na Primeira Guerra. Foi a primeira vez que a gente teve um ataque sistemático a regiões de civis. Não é que antes você não tivesse que os exércitos invadissem cidades de seus rivais e matassem a população e, sei lá, fizessem aqueles horrores. Só que aqui na Primeira Guerra Mundial, isso ganhou outra escala. Isso foi usado como arma de guerra e não como vingança.
principalmente depois da invenção dos zeppelins, dos aviões, porque se sobrevoa a cidade e joga bomba na cabeça dos civis. Para que isso? Para desmoralizar o seu rival, para que a população fique com medo. Porque, mano, normalmente as capitais dos países são no meio deles. Vocês veem em Brasília, vocês veem em Paris, vocês veem em Londres, é tudo dentro do interior desses países. Então, a não ser que esses países perdessem a guerra de vez, que os seus inimigos invadissem eles, essas cidades iam passar, entre aspas, impunes. Agora não mais. Então a gente tem, na Primeira Guerra Mundial, o início sistemático de ataques contra civis. Que eu falei para vocês, né? Foi uma guerra moderna, mas com alguns traços ainda antigos, ainda arcaicos, e o nome mundial, porque teve conflito em uma cacetada de lugar do mundo. Lembrando, gente, a gente fala aqui Inglaterra, França e tal, mas esses lugares aqui tinham colônias, tinha a região na África, tinha a região na Ásia. Então, todo mundo lutou e todo mundo participou. Só para vocês terem uma ideia, do lado do exército britânico, os indianos mandaram mais de 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados. Foi muita coisa que vieram das colônias. Teve guerra nas colônias, teve guerra pelo Canal de Suez, teve conflito em tudo quanto é lugar. E as consequências da Primeira Guerra também afetaram todo mundo. Nós aí também, né? Então, é por isso que chama Guerra Mundial. Inclusive, vamos falar de nomes aqui. Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, a guerra para acabar com todas as guerras, são sinônimos da primeira onda. Só que tem outro nome que o povo não aborda tanto assim, que é a Guerra dos Primos. Gente, esse aí que vocês estão vendo na imagem é o Jorge V, que até então era o rei do Reino Unido, era o rei da Inglaterra e era o cara que estava à frente do Reino Unido quando ele estava na Primeira Guerra Mundial. Aí vocês estão vendo outra imagem do Jorge V. Aí você pensa, nossa, mas você é retardado, por que você colocou duas imagens do mesmo cara? Então, é porque não é o mesmo cara. Olha só, plot twist aí. Gente, chama Guerra dos Primos, porque o Kaiser, o rei do Reino Unido e o czar da Rússia eram parentes. Esse aqui é o Jorge V da Inglaterra. Esse aqui é o Nicolau II da Rússia, que a gente vai ver inclusive hoje essa história. Eles eram idênticos. Por quê? Porque por uma cacetada de tempo na Europa, as populações nobres lá, a nobreza, ficavam o quê? Fazendo casamento entre si, arranjando negócio lá. Então, todo mundo, de algum jeito, era meio ligado. Você vê que o Kaiser, ele não parece tanto assim com os outros dois. Pô, esses caras são idênticos. Parece ser a mesma pessoa. O Kaiser não, ele é diferentão, mas eles ainda eram parentes. Quando o Nicolau II, ele tá vendo que o Kaiser, o Guilherme II, ele tá com aquelas ideias de começar uma guerra, ele escreve para ele, e ele escreve, eu não venho como imperador da Rússia, eu não venho como czar aqui requisitar a sua audiência, eu venho como parente, eu venho como seu primo, para com essa loucura, não começa uma guerra. Gente, foi exatamente assim, eles eram todos parentinhos, e pasmem, o Nicolau II e o Jorge V, eles não eram nem primos de primeiro grau, e eles eram idênticos. Não tinha variabilidade genética dentro das famílias reais da Europa. E isso gerou um monte de problema. Olha só, eu vou falar para vocês não pesquisarem, mas eu sei que vocês vão pesquisar. Existe um negocinho conhecido como mandíbula Habsburga, que é uma deformação que um monte de Habsburgo tinha. É terrível, é feio. Não pesquisem, mas eu sei que vocês vão pesquisar, então fiquem à vontade. Além da mandíbula Habsburga, a gente tem também altos índices de... Qual que é o nome? Quando você não vê as cores direito? Daltonismo dentro das famílias da Europa. E agora preste atenção, que isso vai conectar com a aula de hoje. Uma doença muito comum também, por causa dessa falta de variabilidade genética, é hemofilia. Hemofilia, gente, é quando você não consegue estancar sangramentos. O seu corpo não faz coágulos. Guardem isso. Rapidinho. Guarda só um pouquinho. Tá bom? Gente, vamos fazer exercício? Alguma dúvida até agora? Deixa eu ver. O Léo acertou. Léo, não dá spoiler. Não dá spoiler. Deixa quietinho por enquanto. Gente, vamos fazer exercício, ó. Agora são 12h50. Se não der tempo da gente ver toda a Revolução Russa hoje, pelo menos o que eu planejei para ver hoje, relaxa, não tem problema. A gente vê na próxima aula, tá certo? Vamos lá, Unespona 2016, façam aí.
Ó, são 2h51 aqui no meu celular. Eu vou dar 3 minutinhos, tá? Faz aí. Peraí que eu vou entrar agora na call pelo celular. Peraí, não manda dúvida ainda não, se tiver. Não manda ainda. Peraí. Pronto, gente. Entrei no celular. Se quiserem mandar coisa agora, pode mandar. Que eu tô vendo. Eu passei, Léo. Oh, meu Deus do céu, tá dando eco. Eu passei, Léo, eu passei. É porque não tem tanto exercício assim recente da Primeira Guerra. Então eu preferi pegar mesmo que fosse repetido, um que ainda, tipo, que é um pouquinho, tipo, 2016, até que faz bastante tempo, mas preferi repetir, pegar um exercício novo, um exercício moderno, do que pegar, sei lá, um de 2009, ou qualquer coisa assim. O Kizar ele era bonito mesmo, ele era um homem bonito mesmo. E o George V por consequência, né? Porque eles eram iguais, um negócio ridículo. Gente, vocês já viram o Stalin quando ele era mais novo? É inacreditável. Não, vou até mostrar para vocês. Um negócio incrível. Stalin. Eu ia deixar isso para a Revolução Russa, mas não tô nem aí. Gente, olha isso. Nem parece ele, velho. Como é que isso virou isso, mano? Era bonitão também. Olha, um bagulho maluco, mano. Então, tem esse povo aí. Gente, vamos corrigir. Unesp 2016. Enquanto os franceses e os britânicos tinham emergido da Primeira Guerra Mundial com um profundo trauma dos horrores da guerra e a convicção de que um novo conflito deveria, se possível, ser evitado, na Alemanha só ocorreria algo parecido depois da Segunda Guerra Mundial. Os acontecimentos de 1945 levaram a uma profunda mudança na cultura popular e política da parte ocidental da Alemanha. Aos olhos desses alemães, a extrema violência de 1945 fez da Segunda Guerra Mundial a guerra para acabar com todas as guerras, que esse é como a Primeira Guerra é chamada na França, na Inglaterra. Entre os fatores que poderiam confirmar a interpretação oferecida pelo texto sobre a atitude de franceses e britânicos depois da Primeira Guerra Mundial, pode-se incluir a participação de um organismo internacional para a mediação de conflitos e o pacifismo que marcou a reação da França e da Grã-Bretanha à ascensão do nazismo. Pô, tá um pouquinho aí divergido e tal, mas vamos deixar um pouquinho separado. O fim da corrida armamentista entre as potências do Ocidente e do Leste europeu e a eliminação dos arsenais alojados na Europa, na Ásia e no Norte da África. Gente, nada a ver. Quem se desmilitarizou? Só a Alemanha. Inglaterra, França e tudo mais, era produzindo uma arma até onde não dá mais. C. A repressão imediata e violenta por França e Grã-Bretanha a todos os projetos belicosos e autoritários que surgiram na Europa ao longo dos anos 1920 e 1930. Gente, vocês aí que são comunistas, nada contra, não me cancelem, mas assim, a Rússia virou ditadura, virou comunista. Então, assim, nada a ver isso daqui. Tipo, elas não lutaram contra projeto belicoso autoritário, coisa nenhuma. A Rússia acabou, infelizmente, caindo numa ditadura, deturparam completamente o que o Marx falou, e eles não fizeram absolutamente nada. Então, passando. O acordo para a constituição de uma polícia internacional que vigiasse as movimentações militares das grandes potências e fosse coordenada por um país não europeu, os Estados Unidos. Gente, vocês já ouviram falar disso? Eu falei disso em algum momento para vocês? Também não. E a liberação
pela França e pela Grã-Bretanha no decorrer das décadas de 1929 e 1930 de todas as suas colônias para evitar o surgimento de guerras de emancipação nacional. Nossa, gente, foi exatamente isso, realmente. A Inglaterra chegou lá no Egito, chegou lá na África do Sul e falou: gente, erramos, cagamos, vocês têm que ser livres. E aí depois disso teve uma puta de uma união dos povos e o mundo nunca mais entrou em guerra. É óbvio que isso não aconteceu. Qual que é a resposta correta? Alternativa A. Gente, o que pode confundir vocês? A segunda parte dessa afirmação. Ó, a participação em um organismo internacional para mediação de conflitos. Liga das Nações. Tá certo. Pacifismo que marcou a reação da França e da Grã-Bretanha à ascensão do nazismo. Vocês podem pensar, que porra de pacifismo foi esse? Eles entraram na Segunda Guerra Mundial. Pois é, entraram na Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939. O Hitler subiu no poder em 1933. Teve Olimpíada em Berlim, com o regime nazista. Por que eles deram uma de Cátia cega, falaram: não estou vendo nazismo, não estou vendo o que está acontecendo? Porque eles estavam preocupados com o comunismo. Eles achavam que o comunismo ia ser muito maior ameaça do que o nazismo. Esse negócio de bater em espantalho, de falar de comunismo, sempre deu merda, né? Então, é isso. Gente, não mandem dúvida ainda. Se tiver uma dúvida dessa questão, pera aí que eu tô entrando. Tô entrando na ligação de novo. Entre aí, se quiserem mandar dúvida, pode mandar agora. Gente, vamos corrigir essa? É curtinha. Peraí que eu vou sair desse inferno. Aí fica dando eco. Curtinha essa questão, super de boa. Unicamp 2015. O relato a seguir é parte da biografia de um homem que passou sua infância no atual Mali, Mali na África. Em novembro de 1918, a África, como a metrópole, festejou o fim da Primeira Guerra Mundial e a vitória da França e seus aliados. Estávamos orgulhosos do papel desempenhado pelos soldados africanos na frente de batalha. Os sobreviventes, que voltaram em 1918 e 19, foram a causa de um novo fenômeno social que influiu na evolução da mentalidade nativa. Estou falando do mito do homem branco como ser invencível e sem defeitos. Considerando o relato acima, é correto afirmar que a presença dos soldados africanos contribuiu para construir uma identidade africana sustentada nos princípios bélicos do imperialismo europeu? Não tem relação. Eu nunca falei nada disso para vocês, que vocês também nunca leram isso em nenhum lugar, também não. B. A presença de soldados africanos nos conflitos contribuiu para o questionamento do mito da superioridade do homem branco? Isso é boa, vamos separar por enquanto. C. O autor, ao apresentar a fragilidade do homem branco, instaurou um discurso inverso de superioridade dos africanos. Gente, onde vocês viram isso? Esse tipo de afirmação é literalmente que a pessoa que fala que tem racismo reverso iria falar, iria ler. Ele falou todos os lugares em All Lives Matter e tal, mas não. Não é isso que acontece, não é isso que ele fez, não foi. D. O autor, ao apresentar o norte da África como parte da França, como realmente era, Marrocos e tal, exaltou o projeto imperialista francês e suas estratégias de integração cultural. Gente, onde vocês leram isso? Também não é. Qual a resposta correta? B. Amores, eu falei para vocês.
Pelos ingleses, lutaram mais de 1 milhão de indianos, mas não foram só indianos. Também tiveram soldados que vieram do Egito, que vieram da África do Sul, que vieram dessas colônias, lado a lado, dos nascidos na Europa, dos soldados que realmente nasceram em solo europeu, também lutavam africanos, também lutavam asiáticos. E aí o que acontece? Você está lá quase morrendo e o cara vem e salva a sua vida. Onde fica esse mito da superioridade do homem branco? O cara é tão humano quanto você. O cara sofre, o cara tem dor, o cara te salva. Você pode ter amizade com ele. É um negócio bonitinho. Infelizmente isso veio de guerra, mas enfim, de tipo, num front, todo mundo é irmão, vamos dizer assim. É óbvio que o racismo não acabou por causa disso, mas a superioridade do homem branco foi posta em xeque, sim, por causa da participação ativa de soldados que vieram das colônias da África e da Ásia. Tá certo? Gente, alguma dúvida? Não vai dar para, de jeito nenhum, acho que falar de toda a Revolução Russa hoje, mas enfim, dá um tempinho. Se não tiver qualquer dúvida, a gente vai, faz um negócio mais de boa, e é isso. O Léo tá falando, eu tô mais pra Napoleão, infelizmente. Léo, Napoleão conquistou quase toda a Europa com, sei lá, 25 anos de idade. Se você é o Napoleão, você é muito pica, velho. Acho top. A Carol falou, eu me sinto Trotsky porque fazemos aniversário juntos. Ah, que top, mano. Eu não sei quanto que é o aniversário do Trotsky. Quanto que é, Carol? Questão muito de interpretação. É dia 7 de novembro. Eu sou do dia 9. A gente tá Ah, pertinho. Escorpianos. Aí sim. você parece com o signo, professor? Hã? Você parece com o signo? Não, nada a ver. Inclusive, eu só Eu provo, também não. só prova que signo não funciona, velho. Eu sou completamente contrário. Fala, ah, escorpião é rancoroso. Eu, tipo, não. Ai, misterioso. A pessoa olha pra nossa cara e já sabe o que a gente tá pensando. Pois é, exatamente. Eu falando, ai, adoro o mistério aqui. Vocês sabiam exatamente do que eu tava falando. Não tem nada a ver, sabe? Ó, o Léo nasceu no mesmo dia do que o Edgar Allan Poe. Eu nasci, olha que lindo, no dia que o Jack the Ripper, qual que é a tradução desse desgraçado Jack the Ripper? Não é empalador, empalador é o vampiro. Quando você... Estripador! O Jack o Estripador fez a quarta vítima dele, olha que merda. Mas mentira, dia 9 de novembro também teve a queda do Muro de Berlim, que eu acho muito pica. Olha, a Cintia nasceu no dia da morte do Lampião, mano, que top, velho. A Vivian falou, Edu, não entendi muito bem o que aconteceu com a Itália. Vivian, acho que você falou depois que a Primeira Guerra Mundial acabou. Basicamente é o seguinte, a Itália entrou na Primeira Guerra, ela não participou ativamente no começo, mas ela estava mais alinhada à Alemanha e à Áustria. Só que é o seguinte, ela nunca mandou tropa, ela ficou neutra na guerra. Falou, olha só, a gente tem um acordinho aqui, uma tríplice aliança e tal, mas eu vou ficar na minha. E aí, depois de um tempo, a Inglaterra e a França começaram a conversar com a Itália para ela virar a casaca, para ela entrar na guerra, mas entrar do lado da Tríplice Entente, ou seja, contra a Alemanha e a Áustria. E o que eles prometeram? Se a gente ganhar a guerra, essas regiões que você quer da Áustria, a cidade de Trento, por exemplo, que era de maioria italiana, a gente vai dar para você. Porque tinha algumas cidades que o povo se sentia italiano, mas que estava nas mãos dos austríacos, que eram, teoricamente, aliados da Itália. Então a Itália vira a casaca, entra do lado dos aliados, ganha a guerra, só que as regiões que a Inglaterra e a França prometeram para a Itália, elas nunca deram. Aí surge aquele sentimento de traição, da vitória mutilata, e a Itália vai ficar puta com a Inglaterra e com a França. Vai surgir um movimento nacionalista dentro da Itália, não sei se vocês conhecem, chama fascismo, mas enfim, e aí vai começar toda aquela treta lá. Você entendeu, Vivian? Tá certinho agora? Por que eu faço isso, mano? Muito estranho. Eu sou retardado. Gente, não vai dar para dar a Revolução Russa hoje de jeito nenhum. Assim, eu coloquei metade da aula, mas não vai dar para dar metade, assim, de jeito maneira. Então vamos de boa, tá bom? Eu sei que vocês estão cansados de me ouvir falar, mas a gente vai tranquilo, tá? É uma aula super de boa. A gente provavelmente vai parar antes de começar aquelas brigas, aquelas tretas. Então vamos lá. Gente, antes de partir para a Revolução Russa, tomada de poder, socialismo, pica-brabo, Lenin, Palanque, Stalin e tal, não dá para você desvencilhar todo o passado que a Rússia teve, porque ele foi fundamental para que realmente o regime socialista pudesse ser instaurado lá, para que o Lenin pudesse subir no poder, para que a gente tivesse as manifestações que a gente teve. Então vamos falar um pouquinho da Rússia pré-revolução, ou seja, pré-revolução comunista e tal.
A Rússia era de longe o maior país do mundo. Olhem o tamanho desta merda. Começa na Europa, chega na Ásia e vai até a América. Lembrando, isso aqui é o Alasca, viu, gente? Lembrando que até então o Alasca era da Rússia, os Estados Unidos não tinha comprado ainda. Era o maior país do mundo e tinha uma cacetada de gente. Tinham 170 milhões de pessoas em 1913. 170 milhões. Inclusive, em menos de 100 anos, a Rússia tinha aumentado a população dela em mais de 100 milhões. Era muita gente. 1913, gente. 1913. O Brasil hoje tem 210 milhões. Naquela época, 1913, sei lá, a gente tinha o quê? 12 milhões? Não sei. A Rússia era imensa, era gigantesca, era o maior país do mundo em extensão territorial e tinha uma população gigantesca. Ela acabou se envolvendo em um monte de conflitos. O grande império russo entrou em uma cacetada de treta, e uma delas foi as guerras napoleônicas, onde a Rússia deu um pau nos franceses, fizeram eles recuarem, fez o Napoleão ser humilhado, e foi uma das nações que venceu. E depois dela ter vencido essa guerra, ela começa a se estabelecer como uma potência militar em ascensão, como realmente, gente, vamos respeitar o Império Russo, vamos respeitar a Rússia, porque eles são picos, os caras são top. Só que por mais que ela fosse grandiosa em quase todos os sentidos, em extensão territorial, em população e militarmente, politicamente ela ainda era extremamente atrasada, ultrapassada. Então, era um país essencialmente agrário ainda, com uma população urbana minúscula, em compensação, uma população rural gigantesca, e na Rússia ainda tinha características feudais, literalmente feudais. Lembra da servidão que eu falei para vocês, dos feudos, que o servo era atrelado à terra, que ele tinha obrigações com o senhor feudal e tal? Isso ainda existia na Rússia no século XIX. A servidão só foi abandonada em 1861. E era completamente assim, gente, não dá para entender, tá ligado? Era completamente atrasado nesse sentido. Gente, vamos lá, combinar. Atrasado, tudo bem? Eu tô falando aqui, não tô querendo ser etnocêntrico nem nada, só tô falando do viés que a gente tem, de desenvolvimento que a gente teve depois da queda do feudalismo. A Rússia era muito atrasada. E 80% da população dela ainda vivia no campo. Em oposição à Inglaterra. Por exemplo, Londres tinha mais de, se eu não me engano, 5 milhões de pessoas vivendo na cidade. Só tinham duas cidades dentro da Rússia que tinham mais de 1 milhão de habitantes. São Petersburgo, que naquela época ainda era a capital da Rússia, e Moscou, que não era capital. Moscou é a capital hoje em dia. Só essas cidades tinham mais de 1 milhão de pessoas. Londres tinha 5. 70% da população do Reino Unido vivia na cidade. Em compensação, 20% vivia na Rússia. Ou seja, completamente agrário, Rússia, fazendinha. Fazendinha total. Além disso, já para piorar, né, vamos falar aqui de atrasados no sentido político. Como eu falei para vocês, a Rússia era um império, mas não era qualquer tipo de império. A Inglaterra também era um império. A França também era... Não era um império, não. Foi um império por um tempo. A Rússia também só que era um império absoluto. Ainda existia monarquia dentro da Rússia, e essa monarquia era absolutista e autocrática. O rei da Rússia, o imperador da Rússia, chama Czar. Czar que vem de César, Czar, não sei como é que fala em russo e tudo mais. E a dinastia, que estava no controle da Rússia desde 1600, desde o século, se não me engano, 16 mesmo, era 1611, alguma coisa assim, que eles tomaram o poder, são os Romanov. Tá? Não precisa guardar esse nome, mas só aí para vocês. Apesar de todas essas merdas, da monarquia absolutista, de ser um país totalmente agrário, fazendinha, vamos plantar coisa, a Rússia estava começando a ter uma industrialização, ainda que tardiamente. Investimentos estrangeiros estavam chegando lá, e eles começaram a se modernizar, começaram a abrir algumas indústrias, principalmente em São Petersburgo e em Moscou. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. A Rússia, esse lugar gigantesco, que é difícil de atravessar, começou a ser povoado de ferrovias. Inclusive uma que liga o extremo ocidente ao extremo oriente da Rússia, a famosa Transsiberiana, que demora, sei lá, eu acho que 5 dias para você atravessar. 5 dias? Eu não sei, peraí que eu vou ver isso aqui é legal, mano. Eu sempre quis fazer isso, essas viagens malucas, tá ligado? Vamos na Transsiberiana inteira. Muito tempo, demora. Eu sei que é inútil, gente, mas eu gosto de falar essas coisas. E a gente tem tempo para atravessar
A Transiberiana. É que tá carregando aqui, a internet tá foda. Bom, quando tá carregando, eu vou falando pra vocês. Não tá falando aqui não. Depois eu acho pra vocês, mas enfim. Ah, é verdade. Gente, olhando essa foto, você pensa, porra, a Rússia é grande, hein? 3 continentes e tal. Mas é grandinho, vai, é grandinho. É o maior país do mundo, mas assim, de boa. Ah, é? Toma essa então. Dá uma perspectiva aí pra vocês, para o tamanho dessa merda. Olha o tamanho da Rússia, irmão. Isso aqui é a Europa inteira. Isso aqui é a Europa inteira. Isso é a Rússia. Gente, olha o tanto de Europa que cabe na Rússia. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o norte da África, é um continente. Olha o tamanho da Rússia, irmão. É assim, é gigantesco. Eu só trouxe esse mapa para vocês realmente terem uma ideia do tamanho dessa merda, cara. Era gigantesco e tal. É isso. Vamos continuar. Só uma curiosidade para vocês realmente entenderem as dimensões desse negócio. Rússia, um país agrário, com uma monarquia absolutista e em vários aspectos políticos e econômicos extremamente ultrapassado e atrasado em comparação com as potências europeias, em comparação com a Alemanha, com a Inglaterra, com a França e tal. Só que as coisas iam começar a mudar dentro da Rússia. Uma revolução estava por vir. Mas pera lá, é revolução ou revoluções? Queridos, é o seguinte, tem esse debate dentro da academia de quantas revoluções russas nós tivemos. A gente teve 4 eventos que realmente dá para categorizar como revoluções. Um em 1905, dois em 1917 e um em 1922. As atribuições que a academia dá a esses eventos, se eles são revoluções ou não, variam. Eu não vou pegar nenhum lado aqui, mas eu vou trazer os 4 eventos para vocês. Hoje, se tudo correr como planejado, a gente só vai ver 2, certo? Então, a Rússia começa a industrializar, começa a construir ferrovia, aqui, igual eu falei para vocês, começa a surgir dentro do país, assim, uma burguesia industrial, inspiradas nos ideais liberais, lá da Revolução Francesa, do iluminismo e tudo mais. Só que, detalhe, isso é importante, essa burguesia ainda estava restrita a empréstimos ao capital de nações estrangeiras, da Inglaterra, da França. Então, o Parque Nacional Russo, verdadeiramente russo, de origem mesmo de lá, não era muito grande. Então, as empresas que existiam lá, a burguesia industrial que existia lá, era russa, mas a indústria que ela tinha não era. Era normalmente alguma representação de uma indústria estrangeira, de alguma indústria inglesa. Então, a retenção de lucros desse parque industrial era pequena, porque a grande parte era exportado para fora. Mas, de qualquer jeito, a Rússia estava se modernizando, estava começando a construir novas fábricas, estava chegando alguns aspectos que não tinham até então lá. O que isso causa? O que sempre causa quando a gente começa a industrializar um país. Êxodo rural massivo, e com esse êxodo rural, a gente tem uma demanda muito grande por trabalhadores, com uma demanda muito grande para os trabalhadores, os salários são baixos, não tinha lei trabalhista nessa época, não tinha CLT, exploração nas fábricas. E exploração igual a gente viu na Revolução Industrial, gente. Jornada de trabalho de 18 horas por dia, não tem 13º, mulher que engravida é demitida, empregar criança na fábrica, piriri pororó, esse tipo de coisa que a gente já viu. E apesar da Rússia ter se industrializado, ela está aumentando seus lucros, o PIB russo cresce, a população vai para as cidades, a qualidade de vida da população não se altera muito, nem melhora, nem piora, apesar da industrialização. Ainda era um povo extremamente pobre e necessitado. E aí, nesse aspecto de novos ideais surgindo, tanto liberais quanto marxistas, nesse cenário de exploração dos trabalhadores, da nova burguesia, das fábricas, começa o início das propagações das ideias socialistas, marxistas e anarquistas, ainda que, preste atenção, que isso fosse ilegal, que isso acontecesse na ilegalidade. Por quê, gente? Monarquia absolutista autocrática. Não tem espaço para debate dentro da Rússia. Não tem partidos políticos dentro da Rússia. Tá certo? Eles vão surgir muito tempo depois. Era literalmente um negócio completamente central, um estado policial forte, centralizado, autoritário. Então, tinha militância marxista e anarquista? Tinha, mas era tudo na
ilegalidade. E falando em ilegalidade, você tem na Rússia, por causa desses novos movimentos sociais, o surgimento de sociedades secretas, literalmente agrupamentos de anarquista, de socialista, de sei lá o quê, que estavam tentando fazer alguma coisa aí para esse governo mudar, para esse czar cair. Entre elas, a gente tem a Terra e Liberdade e a Vontade do Povo. São nomes de aglomerações. Vocês não precisam decorar. Vocês só têm que entender que as manifestações contra o regime absolutista na Rússia começam a ficar um pouquinho maiores. E, inclusive, um dos maiores eventos que a gente teve é que, em 1881, o Alexandre III, até então czar da Rússia, ele é assassinado por um grupo anarquista. Eu não lembro qual agora, mas é um grupo anarquista. Eles achavam que, assassinando o czar, o regime ia ficar um pouco mais brando, sabe? A nobreza ia ficar com medo e algumas concessões iam ser feitas. Acabou que foi exatamente o contrário. Se, por um lado, a Rússia estava caminhando para a modernização, a partir do momento em que o Alexandre III é assassinado, essa imagem que vocês estão vendo aí à direita, o regime russo, já muito forte, centralizador, endurece ainda mais. No seu lugar, posteriormente, entra Nicolau II. Vai ter outro rei aí no meio, que eu esqueci o nome, mas enfim. Então a gente tem, a Rússia endurece ainda mais esse regime. Industrializa, novas ideias chegam, marxismo chega, anarquismo chega. Tá tendo um cenário muito favorável dentro da Rússia para mudanças. O Alexandre III é assassinado, o regime endurece ainda mais, e quanto mais o regime endurece, mais tem esses movimentos, mais tem esses novos ideais marxistas e tudo mais, e mais a gente vai ter novas manifestações. Durante o governo do Nicolau II, que é justamente o czar que estava à frente da Rússia durante a Primeira Guerra Mundial, o reinado dele vai de 1894 até 1907, a situação russa, que já era uma merda, já estava passando necessidade, que o povo já não tem tantas regalias, não tem tanta segurança financeira e econômica, tipo, de comida mesmo. Essa situação piora e se deteriora ainda mais. Revoltas eclodem contra o imperialismo russo. Lembrando, gente, olhem o mapa. A Rússia não era só a população que se identifica etnicamente como russo. Essa região aqui, em amarelinho claro, é a Mongólia. Mongólia é asiático. Aqui você tem a Polônia, que não existia ainda mais. A Finlândia estava sob domínio russo. Então, um monte de revolução nacionalista estoura dentro do Império Russo. Tem revolta na Finlândia, tem revolta na futura Lituânia, na Polônia, e etc. De pessoas que não se sentiam russas e estavam tentando lutar contra o imperialismo daquele povo. E o campesinato, os camponeses, o povo que, como vocês já viram, era a maioria dentro da Rússia, e uma maioria necessitada, uma maioria pobre, ela também começa a intensificar essas reivindicações. Surge, ainda que, de novo, na ilegalidade, o Partido Operário Social Democrata Russo, que é o POSDR, não sei falar essa merda, não sei, que era de caráter marxista. Ainda ilegal. Inclusive, todas as reuniões que esse partido fazia tinham que ser em países, meu Deus do céu, o que eu ia falar? Tinham que ser em países estrangeiros, porque eles não podiam se reunir dentro da Rússia. Então, todos os congressos que eles organizavam tinham que ser na França ou em qualquer outro lugar. Inclusive, o segundo congresso desse partido aconteceu em Londres. E aí a gente teve, em 1903, uma cisma dentro do partido. O partido que era uno, que era só um, ele quebra em duas vertentes. Os bolcheviques e os mencheviques. Gente, bolchevique, se eu não me engano, é russo mesmo, a tradução é maioria, era aquele povo exaltado, defensor da tomada imediata do poder das mãos do czar e a instauração direta de um Estado marxista, de um Estado socialista, e que desse todo o poder para os camponeses e para os operários. O líder desse partido está aí à direita para vocês, a figura do homem, Vladimir Lenin, que o nome nem era Lenin, na real, Lenin é só um apelido, eu não lembro o nome dele exato de cabeça, e o que está escrito nesse cartaz, eu falo para vocês, não sei, não falo russo, nunca saberemos, pode estar escrito qualquer coisa aqui, realmente não sei, 1000 perdões. Do outro lado, a gente tem os mencheviques, que eram minoria numérica também, que eram menos radicais, um pouco mais a menos. Inicialmente, o Trotsky, o Leon Trotsky, ele vai estar do lado dos mencheviques, depois ele muda de lado. Eles acreditavam que o socialismo ele tinha que ser alcançado também. Os dois grupos eram marxistas.
Bolchevique e menchevique, os dois eram socialistas. Só que um acreditava, os bolcheviques, que a tomada do poder teria que ser imediata, teria que, gente, vamos cortar a cabeça e tudo mais agora. E os mencheviques já não, eles falavam, gente, calma, vamos lá, o socialismo ele vai ser alcançado, mas a partir de reformas políticas, graduais, econômicas, vamos acalmar. E os mencheviques, eles eram encabeçados pelo Julius Martov, que é um nome que vocês não precisam decorar, só o Lenin é importante mesmo. Não só, mas enfim. E aí você tem esses partidos aqui, 1903, cisma e tudo mais, e a população já é exaltada, e gente, vamos fazer uma revolução, não tá dando mais, a Rússia tá passando necessidade, a gente tá cansado. E para piorar a situação, em 1904, a Rússia entra em uma guerra contra o Japão. Por quê? Gente, olhem aqui nas terras. A Rússia estava tentando dominar algumas partes da China. E o Japão, nessa época, vocês olhem a data, 1904, já tinha começado com o processo imperialista dele. Rússia e Japão estavam disputando a Manchúria, que é essa região que eu já falei para vocês, que fica aqui no norte do Japão. Norte do Japão não, no norte da China, à direita. O que acontece? A Rússia tinha um exército melhor preparado, tinha mais homens, era mais rica, tinha maior armamento, só que eles levaram um pau filha da puta do Japão. Eles foram completamente humilhados pelos japoneses. E o que acontece? Isso faz com essa perda nessa guerra, o tanto de gente que morreu. É óbvio que o país fica fragilizado. É aquele negócio que a gente viu. Toda guerra é uma merda, gente. Toda guerra gera sequelas. E a Rússia estava sequelada. O preço dos alimentos sobe, a população começa a passar mais necessidade do que ela já passava. E aí, tipo assim, meu, já deu, vamos lá. No dia 22 de janeiro, alguns manifestantes, em razão de todas essas dificuldades que a gente já viu, elas se reúnem na frente do Palácio de Inverno, que era a moradia oficial do czar. Era uma manifestação completamente pacífica, eles queriam só sentar lá e falar, czar, a gente quer uma audiência, a gente quer o mínimo de condição social, o mínimo de leis trabalhistas, e que você nos tire dessa guerra humilhante russo-japonesa, que a gente ainda está nessa merda, mesmo que estejamos tomando um pau. Então tinha esses manifestantes em frente ao Palácio de Inverno, reza a lenda que o czar nem estava naquele palácio, e os guardas imperiais, eles reagem com força desproporcional. Eles começam a atirar contra esses manifestantes, contra a população, em um evento que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Gente, presta atenção, tem 4 Domingos Sangrentos, tá? Tem um monte de Domingo Sangrento. Tem um na Irlanda, tem um na Inglaterra, esse aqui é o russo, tudo bem? Então, em 1905, a gente tem a Revolução de 1905, que é justamente quando essa população ela fica na frente do Palácio de Inverno do czar, tenta reivindicar direitos, mas ela é morta, é um massacre completo. Entre dezenas e centenas de pessoas são assassinadas. A gente nunca vai saber o número exato. Por causa desse massacre, aí sim começa a grande revolução. O povo começa a sair mais ainda nas ruas, começa a reivindicar mais direitos. Partes do exército russo, eles também se amotinam, amotinam vem de motinar, é motim, tipo, não vão mais servir o imperador. Inclusive, tem um filme sobre isso, que é a revolta do Encouraçado. Encouraçado é um navio, Potemkin, que inclusive eu estou trazendo essa imagem aqui para vocês. É do Eisenstein, o povo que é mais cult aí, eu não gosto, pelo menos, mas o povo que é cult do cinema, gosta desse filme antigão e tal, certamente conhece. É um filme bem famosinho. Então, a população fica puta e grande parte do exército se volta contra o czar. Pressionado, o Nicolau II, ele não vê outra saída a não ser abrir concessões e começar a mudar um pouquinho a Rússia. Assunto para outra aula, porque eu já tomei tempo demais de vocês, tá bom? Espera aí que eu vou parar até de... Gente, alguma dúvida? Uma última dúvida? Que eu vou liberar vocês. No embalo da pergunta da Ruth, sendo agrário com baixo índice de industrialização, como que a Rússia conseguiu... Ah, não, pera lá. Se tá no embalo é porque teve mais pergunta, idiota. Itália, 1920. A Rússia nem tinha colônia então, né? Ruth, tinha sim. Tava com um projeto imperialista lá na Ásia e tudo mais, tinha conquistado a Mongólia, e tipo assim, se você forçar um pouquinho a barra, Finlândia e companhia era colônia da Rússia, mas não era bem colônia, mas enfim.
E, Léo, como ela conseguiu se manter? Porque a Rússia tinha 175 milhões de pessoas, porque, querendo ou não, por mais que fosse atrasada em relação à Inglaterra, à Alemanha, como o resto da Ásia, ela estava muito bem, tá? Era um país que exportava bastante alimento, que tinha uma economia que era atrasada, mas que dava para o gasto, entendeu? Rússia estava lá, Rússia fazendinha, mas ainda assim, respeitem a Rússia. Gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou parar de gravar até. Vocês estão liberados.